Então vamos lá, gente. Vamos para a segunda parte, né, da nossa masterclass, falando um pouco sobre como criar um faturamento consistente durante todo o ano no consultório de odontologia. Essa é um dos grandes desafios, né? Como nós vimos na parte um, é, você já captou o teu paciente, né? Você tem que agora fazer esse paciente continuar a jornada. Existe um conceito que a gente tem trazido dos Estados Unidos, que é a esteira de produtos, tá? Então, quando o paciente chega em numa primeira consulta, um lead, o importante é você converter esse lead em paciente, tá? Independente do valor que ele compre, e às vezes é até melhor você tentar converter, desculpa, um valor menor, tá? Que fica mais fácil de você transformar um lead em paciente, né? Em cliente pagante, que a gente fala, tá? Uh, Fez esse processo, transformou, esse paciente entrou no teu cadastro, tá? Então, a gente pode falar que, aqui na parte 2 que o dinheiro, né, a recorrência, a grande sacada disso tudo é que o dinheiro está no teu cadastro, tá? Independente de você estar usando o teu lead novo, né, que você conseguiu há pouco, se transformou há pouco tempo em paciente, vendendo um produto um pouco com um custo, né, com um valor, um investimento um pouco menor, mas você já transformou ele em teu cliente, mesmo que ele tenha pago pouco, e aí você tem o cadastro dele. O importante é você compreender a importância, né, de estar trabalhando essa lista. Eu já tive assim chance de chegar em clientes que me contrataram para consultoria e às vezes para mentoria, é, querendo mais clientes, né? A primeira necessidade dele, eu quero mais clientes. E quando a gente vai analisar todo o contexto, eu tinha um cliente que tinha 7.200 cadastros, né? Não clientes, eram cadastros, muitos deles inativos, muitos deles desatualizados, e a partir daí a gente começou a fazer um trabalho e ele conseguiu criar uma nova leva, né, de tratamentos para esses pacientes, trazendo esses pacientes para o consultório. O custo de aquisição do cliente, né, que a gente falou anteriormente, ele é muito menor. Você não vai ter custo, você vai ter que gastar alguns telefonemas, alguns WhatsApps, alguns contatos, porque essa pessoa já te conhece. A barreira, né, que você vai ter que quebrar, a barreira de entrada dele, ele já conhece o teu trabalho, lógico, você tem que ter feito um trabalho bom, a tua equipe tem que ter tratado muito bem esse paciente. Então, tem todo um contexto, né, que a gente trabalha antes de a gente entrar na recorrência, tá? Então, vamos lá. Quais são as premissas, né, dessa nossa segunda parte aqui? Primeiro, é importante que esse processo, né, o que eu estou passando para vocês aqui é um processo, ele seja dado, né, seja direcionado a uma única pessoa. Marcos, eu não tenho um gerente comercial. Eu posso usar minha secretária, minha recepcionista? Pode, tá? Mas, assim, não tenha tanta expectativa em relação ao teu resultado. Vai ter resultado? Vai, tá? Porque qualquer ação é melhor do que nenhuma ação, você concorda? Então, se você tem uma secretária que consegue, eventualmente, trazer esses pacientes de volta e você consegue converter, ótimo. Mas a taxa de conversão, né, você usando esse processo paralelo a outros processos, assim como os nossos funis, né, o nosso curso que a gente fala de funil de geração de caixa rápido, e eu também preconizo, né, que você tenha lá um call center ativo exclusivo para ele, tá? Marcos, a minha estrutura não comporta, eu já ouvi isso, tá? A minha estrutura não comporta mais uma pessoa, tal. É, é uma coisa incrível hoje como a gente consegue trabalhar remoto, tá? Então, esse gerente comercial tem algumas coisas que ele faz internamente, mas tem algumas coisas que essa pessoa, você pode ter até alguém remoto, dependendo da fase do processo que ele está, tá?
mas isso é uma coisa que a gente aprofunda mais na mentoria e mais ainda na consultoria, tá? Mas existem algumas modalidades que a gente consegue trabalhar com o gerente de relacionamento comercial à distância, principalmente agora, depois da pandemia, tá? A gente conhece esse gerente comercial, esse gerente de relacionamento com o cliente, né, como comercial 2, tá? Por quê? A gente entende que já houve uma transação comercial, a gente já trouxe esse cliente para dentro da clínica, esse cliente já é um cliente nosso, então o que a gente vai ter que fazer é reativar esse cliente e aí a gente ganha na recorrência, tá? Então, a nomenclatura que eu costumo usar é que o comercial 1, ele pega os leads, e o comercial 2, ele vai trabalhar os clientes. Então, guarda isso que em qualquer um dos meus cursos ou qualquer curso que você vê meu, tanto presencial, em congresso, eu vou estar sempre falando de comercial 1 e comercial 2. Então, pode ser a mesma pessoa? Pode, tá? Eu tenho clientes que a gente coloca a mesma pessoa. A efetividade, dependendo do volume, né, que você tem, por exemplo, aquele meu cliente que eu te falei que tinha 7.200 clientes, 200 clientes no cadastro, ele, nós colocamos 2 e teve um resultado assim muito bom, tá? Então, tudo vai depender da tua estrutura, tá? Por exemplo, numa consultoria, a gente faz uma análise da estrutura, a gente faz uma análise diagnóstica, né, antes de começar a consultoria, e na mentoria a gente também tem um processo, né, que a gente faz um questionário para entender mais o momento do cliente. Então, ter um gerente comercial, em alguns lugares ele é chamado de promotor, em alguns lugares ele é chamado de relações públicas. Então, assim, depende de qual for a função que a gente vai colocar para essa pessoa. Mas, basicamente, a função dela a gente vai falar no próximo tópico aqui nos recursos humanos, tá? Mas é importante que você entenda que a gente precisa ter um comercial 2, que seja feita, ou uma pessoa que faça as duas funções, mas é importante que essas funções sejam separadas. Você tem que oferecer um produto ou serviço complementar à primeira venda realizada, tá? No nosso caso aqui, por exemplo, no funil gerador de caixa rápido, vamos dizer que você tenha oferecido, no funil gerador de caixa rápido ali, você ofereceu um clareamento dental, por exemplo, paciente, você tem que oferecer uma oferta, né? Você tem que trazer ele para o consultório ofertando algo a mais. Por exemplo, o paciente fez um clareamento dental, mas ficou faltando de repente algumas restaurações, né, ou de repente ter que fazer um implante dentário. Então, assim, já na primeira avaliação do paciente, que ele se tornou cliente, você já viu que existia alguma coisa de recorrência. Na sequência, você vai trazer ele para a recorrência. Isso, eu estou falando no funil, né? Se você pegou esse lead. Agora, vamos dizer que você pegou um paciente do teu cadastro que fez implantes dentários, tá? Ele fez um implante há 1 ano atrás. Qual é a recorrência que você pode oferecer? Um programa de prevenção, tá? Então, um programa de prevenção de pério, limpeza, profilaxia, eu não gosto do termo limpeza, tá? Profilaxia, que você pode vender para ele por exemplo, a cada 6 meses, com um valor diferenciado, ele pagando um pacote anual. Isso é muito feito também, tá? E assim, esse terceiro ponto é fundamental, tá? Você tem que ter excelência em todos os pontos de contato. Que são pontos de contato? São todos os contatos, né? Todas as interações que o teu cliente, paciente, lead tem com você, com a tua equipe, com o teu consultório. Então, um lead que chega no consultório, por exemplo, num dia de verão muito intenso e aquilo ali está muito quente, o ar-condicionado não está funcionando, a água não tem, tá? Então, esses pontos de contato eles são fundamentais para que você consiga criar uma recorrência no teu paciente, tá? Quando a gente está fazendo uma campanha, isso aqui, essa atenção redobrada ao cliente, não é só para o cliente de recorrência, né, nem ao lead, é para todo cliente, tá? Mas eu estou enfatizando isso porque, assim, vamos supor que você tenha um cliente que você está retornando com ele, o contato dele está retornando. Ele ficou 2 anos sem ter contato com a sua equipe, 2 anos sem ir à sua clínica, ou seja, quando ele chega e você trata ele muito bem, ou você muda a tua atitude de como era e como é agora, isso vai gerar
uma sensação de que existe algo novo e de que melhorou. Então, ele vai querer realmente continuar, né, o tratamento dele com você e, eventualmente, trazer até indicações, tá? Então, a atenção redobrada e o acolhimento, eles são exatamente... atenção é uma coisa, o acolhimento é você realmente a tua equipe acolher aquele paciente, sabe? Por exemplo, eu estava numa clínica de um grande amigo, um grande cliente meu, a recepcionista, quando ela via no interfone que tinha uma câmera que era uma senhorinha, um senhorzinho, ela já ia até a porta, ela abria a porta, ela ajudava ele, ela conduzia ele até a recepção, deixava ele sentado lá na clínica, colocava propé, ela mesma ia lá, colocava o propé, se ajoelhava, sabe? É assim, é um nível de atenção redobrada e um acolhimento que você está dando ao seu cliente. Ah, Marcos, a minha clínica já funciona assim. Perfeito, tá? Então, só reforce isso com a tua equipe. Se você é uma dos membros da equipe, tenha isso na sua cabeça, tá? Se você vai fazer alguma coisa, eu sou dessa premissa, se você vai fazer alguma coisa, faça ela muito bem feita, faça com amor, né? Se você está em um lugar que você faz as coisas que não é sua cara. Ah, não, eu sou secretária, eu não sou cuidadora, né? Sabe? Então, se você tem essas mentalidades, ou você muda sua mentalidade ou você muda de emprego. Né? Vai trabalhar, de repente, num escritório de contabilidade, alguma coisa que você não precisa ter contato com gente. Tá? A nossa profissão, a nossa carreira, a odontologia, ela é uma profissão que precisa muito de acolhimento, tá? E as pessoas veem a diferença e as pessoas gostam, ok? E sempre procurar aumentar o ticket médio, né? Então, essa é a premissa da recorrência, a gente tentar segurar esse paciente, porque, assim, se você deixa esse paciente muito solto, eventualmente, daqui a 6 meses, ele tem uma dor de dente, ele liga no teu consultório e você não tem horário, ele procura outro dentista, tá? Ele já tem o filho que está indo em outro dentista, a nora que está indo em outro dentista, e ele, de repente, ele vai chegar em um colega que tenha todas essas, esteja praticando essas premissas, e aí você acaba perdendo um cliente que, de repente, poderia ter, assim, um lifetime value alto com você, e você deixou escapar, tá? Por isso que o dinheiro está na recorrência, tá? O dinheiro não está em grandes tratamentos. As pessoas, às vezes, eu tenho clientes que têm tratamentos de 70 mil, 80 mil, é bom, mas esse cliente meu, a gente consegue criar uma esteira de produtos que ele atende esse cliente, ele atende a esposa, ele atende os filhos, os netos, e a gente começa a criar um pool de atendimentos dentro da clínica, dentro do consultório, que você consegue criar um ecossistema ali, que você consegue abraçar muito mais o teu paciente, acolher ele e a família dele de um modo geral, tá? Então, o dinheiro está na recorrência e o dinheiro também está na indicação, né? Então, a gente também trabalha muito com programas de indicação. Isso é assunto para um outro curso, tá bom? Mas, basicamente, então, o que eu queria deixar com você são essas premissas, tá? Procurar, sempre que possível, ter um único responsável por esse processo, né? Pelos processos de recorrência, pelos processos de recaptura desse paciente, né? A gente chama de recall, né? De chamar esse paciente novamente, oferecer um produto ou serviço complementar da primeira vez. Se esse paciente já fez alguma coisa, tenta trazer ele para continuar, né, aquele tratamento. Eventualmente, no primeiro momento, ele não tinha todo o dinheiro para fazer, você agora tem que ter algum recurso dentro do seu software que mostre, olha, esse paciente não fez o implante na época porque ele não tinha dinheiro, vamos chamar ele agora e fazer o implante. Excelência, né, em todos os pontos de contato, atenção redobrada ao cliente e acolhimento é fundamental, e procurar sempre aumentar o ticket médio do paciente, tá? Então, o ticket médio é aquele valor que o teu paciente está pagando, sempre colocar algo a mais eticamente, tá? Sempre trabalhando eticamente, não praticando a famosa empurroterapia, mas oferecendo realmente serviços que possam agregar mais valor, conforto à vida do paciente, etc. Tá bom? Então, essa é a segunda parte, né, que a gente está falando aqui da nossa Masterclass. Agora, a gente vai partir para a terceira parte. Então, eu te encontro lá. Espero você na próxima aula. Um abraço.